Ela foi humilhada no trabalho por não ter roupa nova, e no dia seguinte, deu uma lição que ninguém jamais esqueceu. Uma lição tão poderosa que transformou não apenas uma empresa inteira, mas inspirou uma revolução na cultura corporativa de um país inteiro. Mas essa não é uma história sobre vingança. É uma história sobre o poder invisível que você pode ter sem nem saber que o possui. Sobre como uma mulher comum usou inteligência estratégica para criar mudança sistêmica que afetou centenas de milhares de pessoas. Uma história que vai te mostrar que você é muito mais poderoso do que imagina. Agora, antes de você assistir essa história completa que vai mudar sua perspectiva sobre poder, estratégia e transformação pessoal, me diga, de que cidade você está assistindo agora? Escreve lá nos comentários. Que seja de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou de qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, quero saber onde estão meus espectadores incríveis. E se você quer receber mais histórias como essa, histórias de transformação, estratégia e poder pessoal, se inscreva no canal agora. É grátis, e eu garanto que você não vai se arrepender. Vamos começar? Desfruta da história. Marina chegou ao escritório da Anderson & Associates como fazia todos os dias nos últimos 3 anos. Trabalhava como analista de dados, um cargo que conquistou através de dedicação e excelência profissional. Seu salário era modesto, mas suficiente para manter seu pequeno apartamento e suas necessidades básicas. Naquela quinta-feira de rotina, vestia um simples vestido azul marinho que havia comprado em uma loja de desconto 3 anos atrás. A peça era respeitável, limpa, bem cuidada, apropriada para o ambiente corporativo. Quando entrou na sala de reuniões para apresentar seus relatórios trimestrais, não fazia ideia de que sua escolha de roupa se tornaria alvo de humilhação pública que a marcaria para sempre. A apresentação corria normalmente até que Vanessa Ferreira, gerente de marketing e filha de um dos sócios principais, fez um comentário que começou como piada. "Marina, que vestido interessante", disse ela, com um sorriso falso. "Meu Deus, você realmente deveria investir em roupas novas. Tem que acompanhar o padrão da empresa, não é?" A sala inteira silenciou por um segundo, depois alguns riram nervosamente. Marina sentiu o calor queimar seu rosto, mas continuou falando, descrevendo seus dados impecáveis com a voz ligeiramente tremendo. Mas Vanessa não parou. "Sério, você trabalha numa consultoria de primeira linha e vem assim? Parece que acabou de sair de um brechó. Os clientes devem pensar que somos uma empresa de piratas." O riso da plateia cresceu, e Marina viu o presidente da empresa sorrir de forma desconfortável. Aquele episódio continuou por mais alguns minutos, com Vanessa fazendo comentários cada vez mais específicos sobre a qualidade da roupa, a falta de estilo, a aparência geral. Marina apresentou seus números, todos perfeitos, todos demonstrando crescimento, todos evidenciando seu valor profissional, enquanto lutava contra as lágrimas que queimavam seus olhos mas nunca caíam. Quando finalmente a reunião terminou, seus colegas evitaram seu olhar. Ninguém a defendeu. O silêncio da não-defesa era quase tão doloroso quanto os insultos. Naquela noite, em seu apartamento escuro, Marina chorou de raiva pura. Raiva de Vanessa. Raiva do sistema que permitia humilhação por falta de recursos. Raiva da hipocrisia de uma empresa que pregava a inclusão enquanto ridicularizava quem não tinha dinheiro. Mas essa raiva não era cega. Marina era inteligente demais para simplesmente explodir. Ela era estratégica, analítica, e conhecia exatamente como funcionava a empresa. Naquele momento, começou a planejar sua vingança perfeita. Marina sabia exatamente como funcionava a Anderson & Associates porque havia passado 3 anos observando, aprendendo, e mais importante, tendo acesso privilegiado a informações que a maioria nunca veria. Como analista de dados sênior, ela tinha acesso aos sistemas financeiros, aos registros de despesas corporativas, aos dados de recursos humanos, a tudo. Seus acessos lhe davam visibilidade sobre operações que nem mesmo os gerentes conheciam completamente. Alguns meses atrás, durante uma auditoria de rotina, Marina havia descoberto discrepâncias significativas nos gastos corporativos. Nada exatamente legal, mas definitivamente antiético e contra as políticas expressas da empresa. Vanessa Ferreira havia utilizado o cartão corporativo para comprar roupas de grife, Gucci, Prada, Versace, tudo justificado nos sistemas como pesquisa de mercado e representação corporativa. Havia viagens oficialmente marcadas como consultoria e desenvolvimento profissional que eram, na verdade, férias em resorts de luxo. Havia bônus distribuídos de forma desigual,
com pessoas bem conectadas recebendo valores desproporcionais enquanto funcionários com trabalho excepcional recebiam migalhas. Marina tinha documentado tudo meticulosamente, criando planilhas com referências cruzadas, datas, valores, nomes. Tudo perfeitamente rastreável e irrefutável. Na época, havia considerado reportar isso através dos canais normais. Mas sabia como funcionava. Vanessa era filha de um dos sócios. Qualquer reclamação seria sufocada antes de chegar a qualquer investigação real. Marina havia mantido seus arquivos em segurança, esperando pelo momento certo. E agora sabia que esse momento havia chegado. Não buscava simplesmente vingança comum. Seu plano era muito mais elegante, muito mais poderoso. Usaria inteligência pura, dados irrefutáveis, e deixaria o sistema corporativo fazer o trabalho por ela. Deixaria que a verdade destruísse Vanessa de uma forma que Marina jamais pudesse ser culpada diretamente. Ela passou as próximas horas reorganizando seus arquivos, certificando-se de que estava tudo perfeitamente documentado, sem qualquer indício de manipulação. Cada arquivo tinha metadados intactos, cada número tinha fonte verificável. Marina começou a semana seguinte com preparações cuidadosas que pareceriam, na superfície, completamente desconectadas umas das outras. Primeiro, fez algumas ligações disfarçadas. Entrou em contato com 2 jornalistas que conhecia através de conexões profissionais, não do departamento de negócios, mas de investigativos que cobriam fraude corporativa e má conduta. Ela não lhes contou nada específico, apenas mencionou que poderia ter uma história interessante dentro de alguns dias. Mantenha seu telefone próximo, disse ela misteriosamente, sem revelar nada que pudesse comprometê-la. Em seguida, procurou contatos de 2 antigos sócios da Anderson e Associates que agora trabalhavam em concorrentes diretos. Com eles, foi um pouco mais aberta, sugerindo que haveria oportunidades de ganho competitivo em breve, e que deveriam estar atentos a possíveis mudanças na empresa. Não disse quais mudanças, apenas plantou a semente da possibilidade. Competidores sempre estavam atentos a qualquer sinal de fraqueza em rivais, e Marina sabia que essa informação vaga seria suficiente para ativar suas antenas. Marina também marcou uma reunião com o Departamento de Recursos Humanos, mas de forma inteligente. Agendou uma consulta confidencial sobre políticas de conformidade corporativa e procedimentos para reportar violações éticas. A reunião era completamente legítima, ela estava genuinamente interessada em entender os procedimentos, mas era também uma forma de semear dúvidas sobre conformidade nos olhos dos profissionais de RH, preparando-os para o que viria. Ela criou cópias de segurança em 3 servidores diferentes na nuvem, cada um protegido com senhas diferentes memorizada. Se tentassem apagar seus arquivos, a verdade ainda estaria lá, segura em múltiplas localizações. Marina visitou uma boutique sofisticada no centro da cidade, em uma rua que ela normalmente não frequentava porque não era o seu tipo de lugar. Quando entrou, uma vendedora elegante a abordou. Marina pediu para ver seus melhores vestidos, sem considerar preço. Queria um vestido preto de designer, minimalista mas sofisticado, que dissesse "eu pertenço aos círculos de poder". A vendedora trouxe várias opções, mas Marina escolheu imediatamente um Valentino, preto como meia-noite, cortado com precisão quase geométrica, feito de seda italiana que se movia como água. Custou mais do que ela normalmente gastaria em um mês inteiro de roupas, uma quantia que a fez hesitar apenas por um segundo antes de decidir que era um investimento necessário. Quando experimentou o vestido em frente ao espelho da loja, uma transformação visual aconteceu. Não era apenas a roupa, era o que representava. Era sofisticação genuína, poder suave, a aparência de alguém que pertence aos círculos executivos. Marina olhou para seu reflexo e viu a mulher que se tornou através de anos de trabalho duro, estudo e dedicação. Sussurrou uma promessa: amanhã vai ser inesquecível. E nunca mais vou permitir que me façam sentir pequena. Vou ensinar uma lição que ninguém vai esquecer. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. O vestido não era apenas roupagem, era armadura, era símbolo, era declaração de que ela não apenas sobreviveria, mas triunfaria. Marina chegou ao escritório da Anderson e Associates na sexta-feira de manhã com uma compostura perfeita que mascara o coração acelerado. O novo vestido preto assentava em sua silhueta como uma luva feita sob medida. Seu cabelo estava impecavelmente arrumado em um penteado sofisticado. Seus sapatos eram de marca, elegantes mas não extravagantes. Quando entrou na sala de conferências para a apresentação semanal, as reações foram imediatas e audíveis. Pessoas sussurravam.
Olhares foram trocados. Ela viu a mudança no rosto de Vanessa, aquele breve lampejo de surpresa e, talvez, de preocupação ou até medo. Vanessa, não conseguindo conter a si mesma, fez exatamente o que Marina esperava, um comentário que pretendia ser elogioso mas estava carregado de condescendência. Uau, Marina! Finalmente você acordou. Que diferença uma roupinha de verdade faz? O tom era patronizante, ainda com aquele ar de superioridade. Marina sorriu calmamente e respondeu com segurança cristalina. Obrigada, Vanessa. Realmente faz uma grande diferença. De fato, hoje vou fazer uma apresentação especial sobre conformidade corporativa e padrões éticos na nossa empresa. Convidei o presidente para estar presente também. O rosto de Vanessa perdeu cor visível. O presidente, que havia aparentemente surgido do nada, inclinou-se para frente com interesse crescente que não podia disfarçar. Marina conectou seu laptop ao projetor grande na parede, sua mente completamente focada apesar do coração acelerado. Havia praticado essa apresentação centenas de vezes em seu apartamento. Sabia cada slide, cada número, cada conclusão. Começou com uma introdução aparentemente inocente sobre conformidade corporativa e integridade ética. Mas então, slide por slide, começou a revelar as evidências com precisão cirúrgica. Números de cartão de crédito corporativo com datas e valores exatos. Comparações entre despesas reportadas e despesas reais que não correspondiam. Gráficos mostrando a distribuição desigual de bônus através de cores que destacavam as anomalias. Os números eram impecáveis porque Marina era uma especialista em dados. Cada slide tinha referências cruzadas meticulosas, cada conclusão era derivada de múltiplas fontes de dados irrefutáveis. Nada podia ser questionado ou descartado como erro. O presidente começou a tomar notas enquanto seu rosto se endurecia. Os outros gerentes trocavam olhares preocupados. Vanessa se moveu desconfortavelmente na cadeira. Marina continuou com sua voz calma e profissional, apresentando os dados como se fosse apenas um relatório técnico regular, sem qualquer tom de acusação ou drama. Deixou que os números falassem por si, deixou que a audiência tirasse suas próprias conclusões. E as conclusões eram óbvias para qualquer pessoa com inteligência mínima. Marina mostrou transações específicas, o cartão de Vanessa sendo usado em boutiques de luxo em horário comercial, com descrições que não deixavam dúvidas. Mostrou screenshots de confirmações de compra, extratos bancários, tudo metodicamente organizado em uma sequência cronológica que era impossível de negar. Mostrou como essas despesas haviam sido reclassificadas nos sistemas como desenvolvimento profissional ou representação corporativa quando claramente não eram. Mostrou viagens de 5 dias marcadas como conferência de negócios com confirmações de reservas de spas e restaurantes Michelin nos mesmos períodos. Havia planilhas comparando quanto Marina havia gasto de seu próprio bolso em desenvolvimento profissional legítimo, cursos, certificações, conferências, versus quanto a empresa havia gasto com Vanessa em roupas e viagens. A discrepância era embaraçosa. Havia gráficos mostrando como os bônus eram distribuídos, gerentes como Vanessa e seus aliados recebendo 40% dos fundos de bônus com apenas 15% da força de trabalho, enquanto analistas como Marina recebiam proporcionalmente uma fração do que mereciam baseado em suas contribuições. Marina continuou impassível, deixando que cada slide se assentasse na mente dos espectadores antes de passar ao próximo. Não fez acusações diretas. Não nomeou culpados. Apenas apresentou dados. Os dados acusavam por si mesmos, de forma muito mais poderosa que qualquer acusação verbal teria sido. O silêncio na sala era ensurdecedor. Você podia quase sentir as engrenagens mentais girando, as pessoas compreendendo as implicações, os problemas, a seriousness do que estava sendo revelado. Quando Marina finalizou sua apresentação, o presidente levantou-se imediatamente. Seu rosto era uma máscara de profissionalismo forçado que mal conseguia disfarçar a raiva por baixo. Marina, obrigado. Isso será investigado completamente e imediatamente, disse ele, e saiu da sala levando a pasta que ela havia preparado com toda a documentação impressa. Vanessa permaneceu sentada, visivelmente abalada, sem palavras. Os outros gerentes começaram a se afastar dela discretamente, como se a corrupção fosse contagiosa. Quando Marina saiu da sala de conferências, o escritório inteiro estava em silêncio. A notícia havia se espalhado instantaneamente. Pessoas sussurravam. Olhares a perseguiam, alguns com admiração, alguns com medo,
alguns com a compreensão súbita de que Marina era alguém com quem não se brincava. Seu telefone começou a vibrar. Os jornalistas que ela havia contatado anteriormente estavam respondendo. Concorrentes estavam enviando mensagens. O ecossistema corporativo se moveu rapidamente quando havia cheiro de sangue na água. Por volta do meio-dia, já havia boatos de que a auditoria interna havia sido aberta não apenas sobre os gastos de Vanessa, mas sobre toda a cadeia de comando que havia permitido essas práticas. 2 sócios estavam tendo conversas privadas com o presidente, conversas que duravam horas. Vanessa havia desaparecido do escritório. Seus colegas a chamavam procurando respostas sobre seus projetos, suas responsabilidades, qualquer coisa para manter a operação funcionando sem ela. Nos dias seguintes, a Anderson e Associates entrou em turbulência corporativa genuína. A auditoria interna se aprofundou, revelando que os problemas de Vanessa eram apenas a ponta de um iceberg muito maior. Havia outra gerência sênior que também haviam usado mal o sistema. Havia processos de conformidade que haviam sido ignorados ou contornados. Marina havia criado inadvertidamente, ou talvez deliberadamente, uma oportunidade para uma limpeza geral. 2 jornalistas publicaram histórias independentes sobre investigações em consultoria corporativa, e uma delas mencionava especificamente a Anderson e Associates como estudo de caso de falha de conformidade corporativa. A reportagem não era escancarada, era profissional e baseada em fatos, mas era devastadora precisamente por isso. Potenciais clientes começaram a questionar a integridade da empresa. Investidores solicitaram explicações. O conselho se reuniu em sessão de emergência. Mais importante ainda, Recursos Humanos recebeu 14 reclamações formais de funcionários que, como Marina, também haviam enfrentado humilhação, assédio e discriminação de vários gerentes sênior, incluindo Vanessa. Histórias de comentários depreciativos sobre roupas, aparência, status socioeconômico. Histórias de oportunidades de promoção negadas porque alguém não parecia parte ou não vinha da família certa. De repente, havia um padrão inegável de toxicidade cultural que não podia ser explicado ou descartado como coincidência. O que ninguém na liderança da empresa esperava era que Marina havia documentado tudo isso também. Cada funcionário que havia testemunhado sua humilhação recebeu um e-mail discreto dela, enviado de seu e-mail pessoal fora das horas de trabalho, com um link seguro para uma plataforma criptografada onde poderiam compartilhar suas próprias histórias anonimamente. 17 pessoas responderam, contando histórias de abuso verbal, assédio moral, discriminação sistemática. Juntos, formavam um padrão inegável que nenhum advogado corporativo poderia simplesmente descartar. Marina nunca revelou que havia criado essa plataforma. Nunca afirmou ter organizado as mulheres. Mas o efeito era o mesmo. O que havia começado como uma questão individual com Vanessa se tornou uma investigação sobre a cultura tóxica de toda a empresa. Recursos Humanos, agora sob escrutínio, tinha que levar todas essas reclamações a sério. Advogados corporativos foram contratados. Consultores externos foram trazidos para fazer avaliações de conformidade. O que era mais brilhante sobre o plano de Marina era que ela havia permanecido completamente anônima no processo. Havia compartilhado seus dados. Havia sugerido onde olhar. Mas havia deixado que outros fizessem a investigação real, que outras vozes fossem ouvidas, que o sistema corporativo se investigasse a si mesmo. Isso era muito mais poderoso e durável que se ela houvesse simplesmente explodido emocionalmente. Vanessa foi colocada em licença preventiva enquanto a investigação prosseguia. Seu pai, um dos sócios, reuniu-se com os outros sócios em uma sala fechada durante várias horas. A decisão, quando finalmente foi anunciada, foi pragmática e corporativa. Vanessa teria que sair da empresa. Não porque ela tivesse sido comprovada culpada de todas as acusações, embora muitas tivessem sido, mas porque sua presença agora era tóxica para a marca. A publicidade negativa continuava. Os clientes questionavam. Os melhores talentos começavam a sair em busca de empresas com culturas mais saudáveis. Era mais fácil perder uma pessoa, mesmo que fosse a filha de um sócio, do que reconstruir a reputação inteira da empresa. Então ela foi removida, não com um escândalo aberto que causaria ainda mais danos de relações públicas, mas com um acordo de confidencialidade generoso que garantia que ela não diria nada publicamente em troca de um bom pacote de saída. Vanessa recebeu vários meses de salário, cobertura de saúde contínua, e um bônus de silêncio que a deixaria confortável por um tempo. Foi uma derrota profissional significativa, mas não foi completa destruição.
Marina, observando de longe, sentiu uma satisfação fria e pura. Não era alegria ou ódio, era simplesmente a satisfação de uma estratégia executada perfeitamente. Havia planejado, havia agido, havia deixado o sistema fazer o trabalho. E havia funcionado exatamente como previsto. Com Vanessa fora, houve vácuos de poder que precisavam ser preenchidos. O presidente da empresa, mortificado com o que havia descoberto acontecendo sob seu nariz, iniciou uma reorganização séria que transcendia simples remoção de pessoas ruins. Contratou consultores externos para fazer uma avaliação cultural completa. Implementou treinamentos obrigatórios sobre assédio moral, discriminação e conformidade corporativa. Criou um departamento de ética corporativa completamente independente, com poder real para investigar reclamações sem pressão política. E de forma notável, em uma decisão que surpreendeu a todos exceto Marina, que a havia silenciosamente sugerido, promoveu Marina para uma posição de destaque em conformidade corporativa, um cargo que nem existia antes em suas estruturas. O novo título era Diretora de Integridade Corporativa. Seu salário aumentou significativamente. Suas responsabilidades incluíam auditorias contínuas, detecção de fraude, relatórios trimestrais diretos ao conselho. Mais importante, tinha autoridade real para fazer mudanças, sem ter que passar por camadas de burocracia que a ignorariam. Quando assumiu o cargo, Marina trouxe perspectivas frescas sobre como construir uma cultura corporativa que valorizasse realmente as pessoas, independentemente de seu nível de renda ou origem social. Ela implementou políticas que protegiam funcionários júnior de abuso. Reformou o sistema de promoção para que fosse baseado em meritocracia real. Criou programas de desenvolvimento profissional para todos os níveis, não apenas para aqueles bem conectados. Exatamente 3 meses depois de sua apresentação explosiva, Marina foi convidada para um evento especial. A empresa realizava uma cerimônia de reconhecimento, ostensivamente para celebrar os funcionários que haviam contribuído para a transformação corporativa. Mas todos sabiam o que era realmente. Era uma coroação pública de Marina, uma forma de liderança demonstrar que a empresa havia aprendido e mudado. Quando ela entrou no auditório, desta vez vestindo um conjunto de blazer e calça de seda cinzenta do mesmo designer italiano, a sala inteira se levantou em aplausos espontâneos. Marina subiu ao palco e o presidente entregou a ela um prêmio pela excelência em integridade corporativa. Mas antes de qualquer outro discurso, Marina pediu para fazer uma observação pessoal. O silêncio caiu. Há 3 meses ela começou, sua voz clara e firme: fui humilhada nesta empresa por não estar usando a roupa certa. Essa humilhação foi dolorosa. Mas também foi educativa. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras penduradas no ar. Me ensinou que algumas pessoas julgam o valor dos outros pela aparência, não pelo caráter ou pelos resultados. Que algumas culturas corporativas permitem que essa discriminação prospere. Mas também me ensinou algo mais importante: que uma mente estratégica e dados impecáveis podem mudar sistemas inteiros. Que você não precisa ser violento ou desenfreado para efetuar mudança real. Marina continuou seu discurso, falando diretamente para a câmera que capturava o evento. Para qualquer um que está sendo humilhado em seu trabalho, por qualquer razão, você é maior que a humilhação. Seu valor não é determinado pela sua roupa, sua origem, ou qualquer rótulo que outros tentem colar em você. Seu valor é real, intrínseco, e merece ser reconhecido. E se o sistema não reconhecer, então você tem o direito e a responsabilidade de mudar o sistema. Ela olhou diretamente para aqueles que a ouviam. Mas há um segredo importante que poucas pessoas entendem: o verdadeiro poder não está em explosão emocional ou vingança destrutiva. O verdadeiro poder está em ser inteligente, estratégico e fundamentalmente ético em como você responde à injustiça. O verdadeiro poder está em documentar a verdade, em deixar que os fatos falem por si, em confiar que sistemas justos premiam a integridade. Se você fizer isso, se você agir com inteligência e ética, não apenas você vai ganhar de uma forma que ninguém pode questionar. Os aplausos que se seguiram foram de pé, durando vários minutos. Mas Marina não estava sorrindo para as câmeras ou para a multidão. Estava sorrindo para si mesma, em reflexão privada dentro de sua mente. Porque havia cumprido sua promessa. Havia dado uma lição que ninguém esqueceria. E a melhor parte: não havia prejudicado ninguém desnecessariamente. Havia apenas exposto a verdade e deixado que a verdade fizesse seu trabalho. Nos meses que se seguiram à cerimônia,
A história de Marina começou a ganhar vida própria que transcendia os corredores da Anderson e Associates. Um dos jornalistas que havia coberto a série de irregularidades decidiu fazer uma investigação mais profunda sobre cultura corporativa tóxica em toda a indústria de consultoria. O artigo resultante era um retrato investigativo de um setor inteiro que havia normalizado abuso, discriminação de classe e favoritismo sistemático. Marina foi entrevistada como uma fonte especialista, nunca revelando detalhes confidenciais, mas fornecendo contexto e análise que tornava a história muito mais potente. O artigo foi publicado em uma revista de negócios nacional e se tornou viral nas redes sociais. De repente, a história de Marina se transformou em um símbolo de algo muito maior: a resistência silenciosa contra sistemas opressivos, o poder da documentação cuidadosa, a importância de usar inteligência como arma contra a injustiça corporativa. Universidades começaram a usar sua história em aulas de administração como estudo de casos sobre ética corporativa. Posts em LinkedIn sobre sua abordagem foram compartilhados centenas de milhares de vezes. Outras mulheres começaram a compartilhar suas próprias histórias de humilhação corporativa, criando um movimento não oficial mas poderoso de accountability. Ofertas começaram a chegar para Marina: consultoria em empresas maiores, cargos adjuntos em universidades, um editor oferecendo um contrato para um livro. As escolhas que definem. Marina recusou tudo polida mas estrategicamente. Ela sabia algo que muita gente leva uma vida inteira para aprender: que o verdadeiro poder não está em quantidade de recursos, mas em quantidade de mudança que você pode criar em torno de si. Ela ainda tinha muito mais para criar na Anderson e Associates. Havia ainda reformas a fazer, ainda pessoas a proteger, ainda mudanças sistêmicas a implementar. Seu trabalho estava longe de terminado, e ela estava apenas começando. Um ano depois da cerimônia de reconhecimento, a Anderson e Associates havia se transformado completamente. Não era apenas uma empresa que havia removido pessoas tóxicas. Era uma empresa que havia redesenhado como funcionava fundamentalmente. Outras consultoras visitavam para estudar sua cultura corporativa. Escolas de negócio usavam sua transformação como estudo de caso de liderança de crise. A reputação que havia sido danificada estava agora reconstruída e brilhando de uma forma que dinheiro em publicidade nunca conseguiria criar. Marina havia sido promovida novamente, desta vez para vice-presidente de operações corporativas. Seu escritório era bem localizado, visível, importante. Tinha uma equipe de 15 pessoas trabalhando sob ela, e tinha orçado de milhões em programas de integridade corporativa. Mas o que era mais significativo que seu título ou poder era a reputação que havia construído. Quando Marina falava em reuniões, as pessoas ouviam. Quando identificava problemas, eles eram levados a sério. Não porque houvesse ameaçado ninguém, mas porque havia provado através de ações que sua análise era sólida e suas motivações eram éticas. Enquanto tudo isso acontecia em círculos crescentes, Vanessa Ferreira enfrentava sua própria jornada muito diferente. Depois de sair da Anderson e Associates com seu acordo de confidencialidade, tentou conseguir emprego em outro lugar. Mas sua reputação a precedia em círculos corporativos. Quando comparecia a entrevistas, havia hesitação nos olhos dos entrevistadores. Referências eram polidas mas indiferentes. Vanessa passou por uma transformação própria, mas muito diferente de Marina. No início, estava furiosa, buscando culpados, pensando em vingança. Mas gradualmente, isolada e sem o conforto do trabalho que conhecia, começou a refletir profundamente. Leu livros sobre empatia, sobre privilégio, sobre impacto de palavras e ações. Começou a entender, possivelmente pela primeira vez em sua vida, que seu comentário não havia sido uma brincadeira inocente. Um dia, Vanessa fez algo que deixaria Marina de boca aberta. Enviou uma carta manuscrita para Marina através de um intermediário, em um envelope lacrado. Era uma confissão desajeitada mas genuína de arrependimento, admitindo que havia sido má, que havia permitido insegurança se transformar em agressão contra outros. Não pedia perdão, apenas pedia que Marina soubesse que havia entendido. Mas a história de Marina não ficou confinada aos corredores corporativos. Algo muito mais importante estava acontecendo. Pessoas em toda a cidade, em toda a indústria, estavam repensando como tratavam os outros. Professores usavam a história de Marina como exemplo para alunos sobre inteligência emocional e ética. Pais conversavam com filhos sobre julgamento de aparência versus caráter. Outros trabalhadores humilhados encontravam coragem para denunciar abuso, sabendo que havia precedente que sistemas podiam mudar.
Mais profundamente, havia uma mensagem implícita na história de Marina que se espalhava através das conversas. Você não precisa ser violento ou desenfreado para efetuar mudança. Que você pode ser inteligente, cuidadoso, estratégico, e ainda ser devastador. Que os bons não terminam em segundo lugar, eles terminam em primeiro lugar porque ganham o jogo de forma que ninguém pode questionar a integridade de sua vitória. Essa mensagem começou a irradiar através da cultura de maneiras pequenas mas significativas. Mulheres em vários empregos começaram a documentar cuidadosamente assédio e discriminação, empoderando-se com informações. 10 anos depois daquele dia em que Marina foi humilhada por sua roupa, a história havia se tornado uma lenda em círculos corporativos e acadêmicos internacionais. Mas o que havia se tornado claro ao longo daquela década era que a verdadeira lição que Marina havia ensinado nunca havia sido realmente sobre Vanessa, ou sobre humilhação, ou sequer sobre roupas. A verdadeira lição era muito mais profunda e universal. Era uma lição sobre o poder de conhecimento. Marina tinha vantagem não porque era mais bonita ou mais rica ou mais conectada, era porque tinha conhecimento técnico e acesso a dados que havia aprendido a dominar completamente. Havia usado essa vantagem com inteligência estratégica brilhante. A lição era que em qualquer sistema humano, o conhecimento é o verdadeiro poder. Poder maior que dinheiro, maior que título, maior que privilégio ou conexões familiares. Se você tem informação que outros não têm, se você entende como sistemas funcionam de forma que outros não entendem, você tem alavancagem real e duradoura. Mas havia uma segunda lição igualmente importante, que o poder inteligentemente usado é mais duradouro que o poder brutal. Marina poderia ter se movido apenas por ódio e vingança, destruindo Vanessa e apreciando a satisfação. Mas porque sua ação havia sido estratégica, justa e baseada em verdade documentada, o resultado havia sido transformação sistêmica duradoura em vez de apenas satisfação pessoal temporária. Havia construído algo em vez de apenas derrotar alguém. E havia uma terceira lição, talvez a mais importante, que humilhação não precisa te definir ou reduzir. Marina havia sido humilhada, verdade. Havia ferido emocionalmente, verdade. Mas havia recusado completamente deixar que aquilo a definisse. Em vez disso, havia transformado aquele momento de dor em catalisador para seu próprio crescimento exponencial e para mudança muito mais ampla. Essa era possivelmente a lição mais universal que se espalhava através de toda a sua história, que você não é suas humilhações, seus fracassos, sua roupa barata, sua origem modesta. Você é seu caráter, sua inteligência, sua ação deliberada, sua escolha consciente de como responder à adversidade. Marina sentou em seu escritório executivo em um andar alto com vista para toda a cidade, décadas depois de começar como analista de dados em um cubículo pequeno. Havia 2 retratos emoldurados na parede de seu escritório. Um era do seu primeiro dia como analista, aquela mulher insegura em seu vestido azul marinho desbotado. O outro era de seu discurso de reconhecimento 5 anos depois, aquela mulher confiante com seu elegante vestido preto italiano. Havia colocado ambos não para glorificar a transformação externa, mas para lembrar diariamente qual era seu verdadeiro poder, qual era a verdadeira fonte de sua força. Aquela jovem mulher que havia sido humilhada havia ensinado uma lição que ninguém jamais esqueceria. Mas não era uma lição sobre como se vingar com crueldade. Era uma lição sobre como se empoderar genuinamente. Era uma lição sobre como usar sua mente, sua integridade e seu conhecimento como ferramentas para criar não apenas mudança pessoal profunda, mas mudança sistêmica real que afetava centenas de pessoas. Era uma lição sobre resiliência não como resistência passiva, mas como ação inteligente, estratégica e profundamente ética. Nos anos seguintes, Marina recebeu vários prêmios prestigiosos por suas contribuições à ética corporativa e transformação organizacional. Mas a recompensa que mais a tocava emocionalmente era simples mas poderosa: mensagens de mulheres em toda a cidade, país, e até internacionalmente que disseram que a história de Marina as havia inspirado a denunciar abuso, a documentar discriminação, a recusar silenciosamente aceitar humilhação de qualquer forma. Cada uma dessas mulheres havia aprendido a lição que Marina havia ensinado: você é maior que a humilhação. Você tem poder real. E você pode usá-lo com inteligência, estratégia e integridade absoluta para criar mudança real que dura. Marina olhou para seus 2 retratos, para aquelas 2 versões de si mesma que havia sido, e sussurrou as mesmas palavras que havia sussurrado para seu reflexo tantos anos atrás naquela loja de boutique: finalmente é hora de viver plenamente, de ser verdadeiramente quem sempre fui. E ela o fez, todos os dias,
lembrando-se continuamente de que a melhor vingança não é violência ou crueldade, é transformação inteligente, é criar um mundo melhor, é inspirar outros a fazer o mesmo. A lição que Marina havia ensinado continuaria ecoando através dos anos, através das vidas das pessoas que havia tocado, um legado não de destruição mas de construção, não de ódio mas de inteligência empoderada pela ética. Essa era sua verdadeira vitória. 5 anos após o evento original, Marina foi convidada para dar uma palestra em uma conferência internacional de liderança corporativa em Genebra. O auditório estava lotado com executivos, consultores, professores universitários e aspirantes de negócios de mais de 30 países. Marina subiu ao palco sem PowerPoint, sem slides sofisticados. Apenas ela, um microfone, e a verdade de sua história. Ela contou tudo: a humilhação, o plano, a execução, as consequências. Mas mais importante, contou as lições que havia aprendido e que continuava aprendendo. A razão pela qual estou compartilhando isso, disse ela para o silencioso auditório, não é para enaltecer a mim mesma ou para criar uma narrativa de heroína. É porque precisamos entender que transformação corporativa real não vem de decretos do topo para baixo. Vem quando indivíduos dentro do sistema compreendem que têm poder, que têm agência, e que podem usá-lo responsavelmente. Quando um jovem analista de dados pode, através de inteligência e integridade, forçar uma empresa inteira a se questionar e se reconstruir, isso muda tudo sobre como pensamos sobre poder corporativo. O discurso foi transmitido posteriormente em plataformas de negócios internacionais. Consultoras de toda a Europa começaram a implementar programas baseados nos princípios que Marina havia articulado. Uma universidade na Suíça ofereceu a ela uma posição como professor visitante. Mas Marina recusou, entendendo que seu poder estava em manter seus pés no chão, em continuar trabalhando em transformação real em vez de se tornar uma celebridade corporativa distante que dava palestras sem entender mais as realidades das pessoas comuns. 3 anos depois de sua saída, Vanessa Ferreira entrou em contato com Marina novamente. Desta vez, não era uma carta manuscrita de arrependimento. Era um convite profissional formal. Vanessa havia construído sua própria consultoria focada em diversidade corporativa, mas realizado que suas limitações de credibilidade a impediam de crescer além de um certo ponto. Ela havia transformado genuinamente, investido em educação contínua, e desenvolvido expertise real em como identificar e remediar culturas tóxicas. Mas a manchinha em sua reputação a perseguia. Marina considerou a proposta durante semanas. Trabalhar com Vanessa parecia, à primeira vista, uma traição aos princípios que havia defendido. Mas gradualmente, Marina compreendeu algo mais profundo, que reabilitação era possível, que arrependimento genuíno merecia ser reconhecido, e que 2 pessoas que haviam aprendido lições muito diferentes poderiam criar algo muito mais poderoso juntas do que separadas. Vanessa representava o agressor que havia verdadeiramente entendido seu erro. Marina representava a vítima que havia recusado deixar que a vitimização a definisse. Juntas, elas poderiam ser vozes incrivelmente poderosas sobre transformação e reconciliação real. Quando anunciaram sua parceria profissional, houve ceticismo significativo em círculos corporativos. Alguns viram como traição. Outros viram como oportunista. Mas gradualmente, quando viram o trabalho que elas criavam juntas, programas de transformação que eram tanto compassivos quanto rigorosos, que puniam comportamento tóxico mas ofereciam oportunidade de reabilitação para aqueles que verdadeiramente se arrependiam, a opinião começou a mudar. Sua consultoria, integridade e transformação, se tornou uma das mais procuradas na indústria para empresas que queriam genuinamente mudar. 7 anos depois da apresentação original, Marina recebeu uma mensagem de uma jovem mulher que havia visto um vídeo de seu discurso em uma aula de administração. A jovem contava que havia enfrentado humilhação similar no trabalho, comentários sobre sua aparência, sua origem, sua falta de presença profissional, e havia estado considerando deixar a carreira. Mas a história de Marina a havia inspirado a documentar tudo, a ser estratégica, e eventualmente a expor a cultura tóxica em sua empresa. Ela havia sido promovida, a empresa havia se transformado, e agora ela estava ajudando outras mulheres em situações similares. Você mudou minha vida, escreveu a jovem mulher, não porque me deu uma solução, mas porque me mostrou que eu tinha poder que não sabia que tinha. Você me ensinou que posso ser vítima de injustiça sem me tornar uma vítima. Que posso ser mais forte que qualquer coisa que me façam passar. Marina recebeu centenas dessas mensagens ao longo dos anos.
Cada uma era um lembrete de que o verdadeiro impacto de suas ações havia se multiplicado muito além do que ela poderia ter imaginado. Não era apenas sobre Vanessa ser removida. Era sobre um sistema inteiro de cultura corporativa começar a mudar quando mais e mais pessoas compreenderam que poderiam ser agentes de transformação em suas próprias organizações. Era sobre uma geração de jovens profissionais compreendendo que humilhação não era algo que precisavam tolerar silenciosamente, que poderiam documentar, agir e vencer. Marina estabeleceu um programa formal de mentoria para mulheres em carreiras corporativas, focando especificamente em como navegar ambientes tóxicos e como usar inteligência estratégica para efetuar mudança. O programa não era sobre vingança ou destrutividade. Era sobre empoderamento através de conhecimento, documentação e ação ética. Ela treinou mais de 500 mulheres ao longo de uma década, cada uma delas aprendendo não apenas as táticas técnicas de como expor fraude ou má conduta, mas mais importante, a filosofia subjacente de integridade, paciência estratégica e construção de algo melhor em vez de apenas destruir algo ruim. Algumas de suas mentoradas se tornaram CEOR. Outras se tornaram advogadas de direitos do trabalhador. Outras ainda tornaram-se jornalistas investigativas. Mas todas levaram uma mensagem consistente com elas, que você não precisa se tornar como seus agressores para vencê-los. Que você pode ser melhor, mais inteligente, mais estratégico, e ainda vencer. Que a vitória real não é derrotar alguém, é transformar um sistema. Marina via essas mulheres crescerem e prosperar, e sabia que o seu verdadeiro legado não era sobre o que havia feito a Vanessa, mas sobre o que havia inspirado em centenas de outras pessoas que viram sua história e compreenderam sua própria força. Um dia, uma de suas primeiras mentoradas, agora CEO de uma empresa Fortune 500, enviou a Marina uma foto emoldurada. Era do primeiro dia daquela mulher no cargo de CEO. Ela estava vestindo um vestido modesto, algo que ela teria sido ridicularizada por usar uma década antes em um ambiente corporativo tóxico. A mensagem dizia: "Obrigada por me ensinar que meu valor não está na minha roupa, mas na minha integridade. Estou mudando essa empresa em memória do que você me ensinou. Estou garantindo que ninguém aqui jamais será humilhado pelo que veste. A mudança que você começou continua." 20 anos após aquele dia em que Marina foi humilhada em seu vestido azul marinho, a revista de negócios mais prestigiosa do país publicou uma retrospectiva sobre seu impacto. O artigo era intitulado Como uma mulher mudou a cultura corporativa de uma nação. Ele traçava a timeline completa: o momento de humilhação, a apresentação devastadora, a transformação da Anderson e Associates, a parceria com Vanessa, o programa de mentoria global, as mudanças legislativas que foram inspiradas indiretamente por sua história. Porque havia um aspecto que ninguém havia previsto: sua história havia inspirado mudanças legislativas reais. 3 países haviam fortalecido suas leis sobre assédio moral no trabalho, parcialmente motivados pela visibilidade que a história de Marina havia criado em relação a esses problemas. Empresas inteiras haviam reformado suas políticas de conformidade baseadas em modelos que Marina havia desenvolvido. Universidades haviam criado cursos inteiros sobre ética corporativa usando sua história como estudo de caso central. O artigo incluía entrevistas com pessoas que havia mentorado, com clientes que havia transformado através de sua consultoria, e surpreendentemente, com Vanessa Ferreira, que falava abertamente sobre seu arrependimento genuíno e sobre como trabalhar com Marina a havia ajudado a se tornar uma pessoa melhor. "Marina poderia ter me destruído completamente", disse Vanessa no artigo. "E eu teria merecido. Mas em vez disso, ela me deu a oportunidade de crescer, de me redimir, de me tornar alguém melhor. Isso é poder verdadeiro, não a capacidade de destruir, mas a capacidade de transformar." Marina leu o artigo e finalmente, 20 anos depois, permitiu-se sentir alguma forma de closure. Não porque o assunto estivesse finalizado, a mudança corporativa era um processo contínuo, mas porque havia claramente feito a diferença que havia intencionado fazer. Havia ensinado a lição que havia prometido ensinar. E aquela lição havia se espalhado muito além de qualquer coisa que pudesse ter imaginado. O que era importante compreender sobre Marina, olhando retrospectivamente, era que ela havia feito algo que poucas pessoas conseguem fazer. Havia transformado um momento de humilhação pessoal em uma missão de vida significativa que transcendia completamente a vingança. Sim, havia exposto Vanessa. Sim, havia conseguido que Vanessa fosse removida da empresa. Mas aquilo havia sido meramente o catalisador. O verdadeiro trabalho havia sido construir sistemas melhores, educar as próximas gerações,
e criar uma ripple effect de mudança que continuava muito além de seu envolvimento direto. Marina havia aprendido que a verdadeira vingança não era satisfação pessoal, era contribuição duradoura. Que o verdadeiro poder não era sobre vencer sobre alguém específico, era sobre criar um mundo onde aquele tipo de comportamento tóxico não pudesse prosperar tão facilmente. Que a vitória verdadeira não era momentânea, era acumulativa, construída através de ações consistentes ao longo de anos, muitas vezes sem reconhecimento público, simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Aos 65 anos, Marina se aposentou de seu cargo executivo, mas não parou de trabalhar. Continuou com sua consultoria, continuou mentorando, continuou escrevendo sobre ética corporativa. Uma universidade prestigiosa ofereceu a ela uma cadeira como professora. Desta vez, ela aceitou, vendo a oportunidade de formalmente sistematizar tudo o que havia aprendido e ensinado de forma mais estruturada. Seus cursos sobre integridade corporativa, estratégia ética e mudança sistêmica se tornaram os mais populares da universidade. Estudantes vinham de todo o país para aprender com Marina não porque ela era famosa, mas porque ela era profundamente sábia. Porque havia vivido a lição que ensinava. Porque podia responder não apenas teórica mas experiencialmente a perguntas sobre como navegar dilemas morais, como usar conhecimento eticamente, como transformar injustiça em oportunidade de crescimento. Uma geração inteira de líderes corporativos estava sendo educada nos princípios que Marina havia desenvolvido através de sua própria jornada. Há um detalhe que às vezes as pessoas perguntavam a Marina: o que havia acontecido com os dois vestidos? O azul marinho original que havia sido fonte de humilhação, e o preto italiano que havia sido seu uniforme de vitória? Marina mantinha ambos em um closet especial em sua casa, emoldurados de forma não convencional, como obras de arte. Não por vanglória ou nostalgia, mas como lembretes tangíveis de transformação. O vestido azul marinho não era um símbolo de derrota. Era um símbolo de resiliência. Era um lembrete de que você pode ser julgado injustamente por coisas superficiais, mas seu valor não reside naquelas coisas. O vestido preto não era um símbolo de vingança. Era um símbolo de escolha estratégica, de compreender que às vezes como você se apresenta ao mundo importa, não porque o julgamento superficial está certo, mas porque você precisa de credibilidade para ser ouvido e efetuar mudança. Marina havia aprendido uma lição profunda que sempre explicava para as pessoas que perguntavam: roupas não definem você. Mas em um mundo que julgava por aparência, entender como trabalhar dentro daquele sistema, enquanto você o transformava, era parte da estratégia. Não é hipocrisia, é inteligência. Você não muda o sistema negando suas regras. Você muda o sistema dominando suas regras tão bem que pode subvertê-las. Às vezes, Marina levava estudantes para seu closet especial e mostrava os dois vestidos. E contava a história novamente, mas de uma forma diferente a cada vez, porque cada plateia entendia diferentes nuances. Para alguns, era sobre resiliência. Para outros, era sobre estratégia. Para outros ainda, era sobre a importância de compreender que aparência e identidade são ferramentas, não definições. O significado dos vestidos evoluía conforme as pessoas que os contemplavam evoluíam. 30 anos depois de tudo começar, Marina foi convidada a escrever uma mensagem para um livro comemorativo sobre mudança corporativa ao longo de 3 décadas. Ela escreveu uma reflexão que capturava tudo o que havia aprendido não através de sermões, mas através de narrativa honesta. Quando fui humilhada naquele dia, não era sobre roupa. Era sobre um sistema que havia permitido que pessoas com poder abusassem daqueles com menos poder, que havia permitido que discriminação prosperasse sob o manto de brincadeira corporativa. Minha resposta inicial foi raiva. Minha resposta segunda foi estratégia. Mas minha resposta verdadeira, a que levou à mudança genuína, foi compreensão. Compreensão de que Vanessa era um produto de seu próprio sistema de privilégio, que ela provavelmente nem entendia completamente quanto dano fazia. Compreensão de que o sistema não havia sido criado por uma pessoa, havia sido criado por padrões, por normas não questionadas, por pessoas que simplesmente seguiam o exemplo de outros sem pensar. Compreensão de que para mudar o sistema, você precisava ir muito além de punir indivíduos. Você precisava transformar as estruturas, os valores, as normas que permitiam um comportamento tóxico. Eu poderia ter se vingado de Vanessa. Mas teria sido vazio. Em vez disso, eu expus a verdade e deixei que a verdade destruísse não uma pessoa, mas um sistema. E em seu lugar, ajudei a construir algo melhor. Essa é a única vitória que realmente importa.
O livro se tornou um clássico na literatura de negócios, e a seção de Marina foi frequentemente citada em cursos de ética corporativa em universidades de todo o mundo. Porque havia algo sobre sua perspectiva que transcendia o específico de sua história. Era sobre compreensão universal de que mudança verdadeira exige não vingança, mas transformação. Não punição, mas educação. Não derrota de inimigos, mas construção de sistemas melhores. Nos últimos anos de sua carreira ativa, Marina foi procurada por um diretor de cinema que queria fazer um filme sobre sua história. Ela foi profundamente resistente no início. Isso não é sobre mim, ela disse. É sobre a mudança sistêmica, é sobre o que é possível quando pessoas compreendem seu poder. Mas gradualmente, ela viu a oportunidade. Um filme tinha a capacidade de atingir milhões de pessoas, de inspirar transformação em escala que nenhuma conferência ou livro conseguiria. Ela concordou, mas com condições estritas. O filme deveria focar não apenas em sua história individual, mas em histórias das mulheres que havia mentorado. Deveria mostrar a complexidade de Vanessa, não como vilã unidimensional, mas como alguém que havia cometido erros e havia tentado se redimir. Deveria comunicar não que vingança era satisfatória, mas que transformação sistêmica era possível e podia ser inspiradora. O filme, quando finalmente foi lançado, se tornou um inesperado sucesso de crítica e público. Não era um filme de ação ou drama explosivo. Era um filme inteligente, cuidadoso, que se movia lentamente através das complexidades morais e estratégicas da história de Marina. E de alguma forma, justamente porque se recusava a ser sensacionalista, tinha impacto emocional profundo. Depois que o filme saiu, os movimentos por reforma corporativa em vários países se aceleraram. Empresas queriam consultar com Marina. Governos queriam implementar políticas baseadas em seus princípios. E mais importante, indivíduos começaram a se empoderar, compreendendo que eles também poderiam ser agentes de transformação em suas próprias organizações e comunidades. O círculo havia se completado, de vítima de humilhação a estrategista de mudança a inspiradora de transformação global. Marina passava seus últimos anos frequentemente refletindo sobre o que sua vida havia significado. Aos 72 anos, havia passado 52 anos trabalhando, dedicando-se à mesma missão que havia começado naquele dia de humilhação há mais de 50 anos. Ela havia visto mudança real acontecer. Havia visto culturas corporativas se transformarem de tóxicas a saudáveis. Havia visto legislação mudar, políticas reformarem, atitudes evoluírem. Mas mais importante, havia visto pessoas, centenas delas, talvez milhares através dos efeitos secundários, compreender que eles não eram poverles. Que eles tinham agência. Que poderiam usar inteligência, integridade e estratégia para transformar as situações em que se encontravam. Que humilhação, discriminação e injustiça não precisavam ser o fim da história. Poderiam ser o começo de uma jornada de transformação muito maior. Em seus últimos discursos antes de se aposentar completamente, Marina sempre retornava ao mesmo tema. O que eu fiz há 50 anos não foi tão especial. Era apenas uma mulher que recusou aceitar injustiça e decidiu fazer algo a respeito. Qualquer um de vocês pode fazer o mesmo. Em suas empresas, em suas comunidades, em suas vidas. Vocês têm mais poder do que imaginam. A pergunta é, o que vocês vão fazer com ele? Quando Marina finalmente se aposentou completamente e deixou seus cargos oficiais, uma fundação foi criada em seu nome, a Fundação Marina para a Transformação Corporativa Ética. Ela dedicava-se a ajudar organizações a transformar culturas tóxicas, a educar líderes sobre integridade, e a empoderar indivíduos que enfrentavam discriminação ou abuso em seus locais de trabalho. A fundação continua seu trabalho até hoje, tocando vidas em mais de 50 países. Mas talvez o verdadeiro legado de Marina não fosse qualquer prêmio, fundação ou filme. Era a mudança invisível em milhões de mentes. Era a compreensão que se espalhava através de gerações de que você não precisa ser vítima de seu contexto. Que você pode ser inteligente, estratégico e ético. Que você pode transformar injustiça em oportunidade. Que você pode ser maior que a humilhação que enfrenta. E que quando você escolhe esses caminhos, não apenas você muda, você transforma o mundo ao seu redor. Aquela jovem mulher em seu vestido azul marinho, humilhada naquele dia há 50 anos, havia ensinado uma lição que ninguém jamais esqueceria. E a beleza daquela lição era que não era sobre Vanessa, ou sobre vingança, ou sobre uma mulher específica. Era sobre o poder universal que existe em cada ser humano. O poder de observar injustiça, compreender sistemas,
e através de inteligência e integridade, transformar aqueles sistemas em algo melhor. Esse era o verdadeiro legado eterno de Marina, não a derrota de um inimigo, mas o despertar de um poder dorminhoco em centenas de milhares de pessoas que, como ela, recusaram aceitar injustiça e decidiram criar mudança.